Fala moçada, tudo bom com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de sistemas elétricos de potência e vamos continuar fazendo a modelagem dos componentes principais dos sistemas de energia elétrica, né? Já falamos dos transformadores, das linhas de transmissão, modelo Pi, né? Para representação desse tipo de componente. E hoje a gente vai falar do gerador, tá? Como eu disse para vocês, em PU o gerador é representado como uma fonte de tensão atrás de uma impedância. Só que esse modelo ele não pariu do nada, ele vem de uma modelagem matemática que a gente faz para obtenção do circuito equivalente, tá certo? Da máquina síncrona operando como gerador. E a máquina síncrona ela pode ser de dois tipos: uma máquina síncrona de polos lisos ou máquina síncrona de polos salientes. O que é isso? A máquina síncrona de polos lisos ela é utilizada nos turbogeradores, por exemplo, onde a gente tem esses tipos de gerador em usinas térmicas. E os hidrogeradores utilizam a máquina síncrona de polos salientes, tá certo? E qual é a diferença básica? É que os turbogeradores ou a máquina síncrona de polos lisos, ela opera com velocidades maiores devido a ter um número menor de pares de polos. Enquanto que a máquina síncrona de polos salientes, pelo efeito da saliência e também da questão de ter um maior número de polos associados, tá certo? Ela imprime menores velocidades e por isso é melhor utilizada em sistemas de hidrelétricas, por exemplo, como a gente tem em Tucuruí, Itaipu Binacional, na China Three Gorges, aquela usina de Três Gargantas na China e assim por diante, tá bom? Então, o que difere basicamente uma máquina síncrona de polos lisos, de polos salientes, é a questão da velocidade que ela opera, tá certo? E a quantidade de polos, em que a velocidade em RPM, N, ela é exatamente quem? A relação 120 vezes a frequência elétrica da rede, que normalmente é 60 Hz, né? No nosso caso aqui do Brasil, existem países em que a frequência ela é 50 Hz, tá certo? Mas no nosso caso aqui é 60, dividido pelo número de pares de polos, P. Quer dizer, se eu diminuo o número de polos, eu aumento a velocidade, que é o que acontece com a máquina síncrona de polos lisos, tá? Bom, dito isso, para quem não me conhece, eu sou Marcel Viegas, doutor em engenharia elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo, e a gente vai falar agora exatamente da máquina síncrona de polos lisos. A máquina síncrona ela tem três fases, é uma máquina trifásica, fase A, fase B e fase C, tá certo? Mas, por simplicidade, a gente vai assumir apenas uma fase aqui do nosso sistema, tá bom? Em que a referência angular ela é tomada a partir do eixo do estator e essa máquina síncrona ela vai girar com uma velocidade, tá certo? Síncrona, ômega, que é a mesma velocidade da turbina que está acoplada ao eixo dessa máquina. Por exemplo, tu imaginas um turbogerador, tá certo? Que tem uma turbina e tem um gerador acoplado no eixo dessa turbina. Ele vai girar com uma velocidade ômega. E a posição instantânea vai ser determinada pela relação que a gente conhece lá da física clássica, θ igual a ômega t. Nesse caso aqui, ômega t0. Tá? Posição instantânea da máquina vai ser dada por essa relação em que ômega é a velocidade angular constante da máquina, certo? Da máquina síncrona. Tá ok. Bom, lembrando que os enrolamentos da fase A são A e A', tá certo? Se essa máquina está girando com uma velocidade ômega, tá bom? E existe um movimento relativo de condutores em relação a um campo externo aplicado, existe uma lei na física chamada Lei da Indução Eletromagnética de Faraday, que quando um condutor apresentar movimento relativo em relação a um determinado campo externo aplicado, então induzida uma força eletromotriz, quer dizer, uma tensão elétrica, tá certo? E essa tensão elétrica dá origem, essa diferença de potencial dá origem a uma corrente elétrica, tá certo? Essa corrente elétrica, devido a esse campo, a gente chama de corrente de campo, SF aqui, que é a excitação interna da máquina, tá certo? E essa corrente, então, ela vai, pelas leis do eletromagnetismo, ela vai dar origem a um campo magnético H.
E esse campo magnético H, ele vai ter uma indução magnética, tá certo? Uma densidade de fluxo magnético associada a ele, que depende do meio no qual esse campo está inserido, dada pela relação linear B igual a μ, onde μ é exatamente quem? É aquela constante magnética, né, no vácuo, tá certo? Vamos considerar que seja o vácuo, mas pode ser qualquer meio aqui, tá bom? E a essa indução magnética vai estar associado um fluxo magnético, tá certo? E esse fluxo magnético, ele nada mais é do que B vezes A vezes o cosseno, tá certo? De θ, tá? Quer dizer, o fluxo, ele depende da indução magnética da área, tá certo? Na qual essas linhas de fluxo magnético vão passar e do ângulo formado entre essas linhas de campo, na verdade, densidade de fluxo magnético e a área, tá certo? Então, o fluxo, ele é modelado como uma função senoidal do espaço. A máquina síncrona, ela é constituída, ela já é construída de uma forma que esse fluxo, ele é uma função senoidal, cossenoidal, tá certo? Do espaço. Então, e o fluxo máximo, ele vai estar apontando exatamente na direção do eixo do rotor da máquina, tá certo? Que é esse φm, que é o meu fluxo máximo. Então, se eu imaginar uma função cosseno do espaço aqui, θ, eu vou ter essa função bem aqui plotada. Aqui eu tenho o meu eixo do meu rotor. O valor máximo vai ser exatamente no valor que θ corresponde a ômega t0, tá certo? O fluxo na fase A é dado por essa função cossenoidal aqui do espaço, tá certo? E eu consigo então modelar o meu fluxo dessa forma. De modo que o θ, ele é quem? Ele é ômega t, né? Então, se eu quiser saber a tensão induzida, a tensão de campo, a tensão interna da minha máquina, eu aplico o quê? Eu aplico a lei da indução eletromagnética de Faraday, que me diz o seguinte, que essa tensão induzida, F de T, é menos N, onde N é o número de espiras que compõem, né, as bobinas dos enrolamentos da minha máquina elétrica, tá certo? Multiplicado por quê? Pela taxa de variação do tempo do fluxo na fase A no tempo, não é? Veja o seguinte, F de T então é menos N de φf de T dt, tá certo? Então o meu EF vai ser quem? Se eu derivar esta função φm cosseno de ômega t, derivando isto aqui, quem é a derivada do cosseno, meu irmão? A derivada do cosseno lá do cálculo 1 é o menos seno. Já tem um menos aqui na frente, fica mais, certo? O n se repete, o φ, ele pode ser ou não um valor constante. Se ele for uma função do tempo também, ele vem para fora como uma derivada de φm. Ômega, que é o argumento aqui do cosseno, vem para fora, e o seno aparece bem aqui. De modo que n, φm' vezes ômega vai ser quem? Vai ser o valor de pico da minha tensão interna da máquina, tá certo? Multiplicada pela função seno de ômega t, tá? Então, daqui eu já consigo observar uma pequena coisinha. O meu fluxo, tá certo? O meu fluxo, φf, ele vai ter uma defasagem em relação à minha tensão interna da minha máquina de quanto? De 90 graus. O que é isso? É que a minha tensão interna da máquina, ela vai estar 90 graus atrasada em relação ao meu fluxo. Então, fasorialmente, como é que a gente opera isso daí? Vamos lá. Eu tenho um fluxo, tá certo? Que foi originado por toda aquela questão lá da corrente, né? Que gerou um campo magnético, que tem uma densidade de fluxo magnético associada. E essa densidade de fluxo magnético associada, ela tem uma correlação muito forte com quem? Com o fluxo φf fasorial. Então, esse fluxo φf fasorial, tá certo? Ele vai dar origem, então, à minha tensão induzida. F, beleza? F, legal. A partir do momento que eu tenho, então, estabelecido esta tensão EF, que é a tensão interna da máquina, vai surgir uma diferença de potencial que vai levar ao aparecimento de uma corrente elétrica, que a gente chama de corrente de armadura, que vai circular lá nos enrolamentos da armadura da máquina, tá? No caso da máquina síncrona, o campo está no estator e a armadura está no rotor. Então, lá no rotor da máquina vai aparecer uma corrente elétrica, IA de armadura, que vai dar origem, então, ao quê? Novamente, a um fluxo
de reação de armadura. Esse fluxo de reação de armadura, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar adiantado ou produzir uma tensão de reação de armadura que tem que estar o quê? Atrasada de 90 graus. Percebe que esse fasor aqui está atrasado em relação a esse de 90 graus. Tá certo? Que vai ser a tensão de reação de armadura. Muito bom. De modos que, o que vai acontecer? O meu fluxo FF, que era aquele fluxo inicial, mais o fluxo de reação de